galera, esse é o podcast da UMP Viçosa e hoje nós reunimos alguns amigos para conversar sobre o livro de Atos. Atos é o 5º livro do Novo Testamento e foi escrito pelo evangelista Lucas. Sendo um livro histórico, ele relata os acontecimentos que se deram após a ressurreição de Jesus, cobrindo os primeiros anos da igreja primitiva, o ministério dos apóstolos e a expansão da igreja pelo mundo antigo. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e para descontrair um pouco, cada um então se apresenta e fala qual personagem favorito na história de Atos, pode ser? Então vamos lá. Quem fala com vocês aqui é o Jean e meu personagem preferido nessa história é o apóstolo Paulo. Ele começa a história como um jovem fariseu, perseguidor de cristãos, bastante legalista na sua fé como judeu. E ele termina como um discípulo corajoso de Jesus, vivendo integralmente o evangelho e disposto até a dar a sua vida por Cristo. Então eu gosto muito de tudo que Deus fez na vida do apóstolo Paulo e eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo também. Então passo agora para Kedma. Olá, meu nome é Kedma e eu tenho 2 personagens preferidos em Atos. O primeiro é Estevão, pela sua coragem e por ser exatamente essa semente de mostarda, né, que por meio da morte dele produz muito fruto. E o segundo personagem preferido é Dorcas, por ser uma mulher muito dedicada ao trabalho dos pobres e com isso ela acumula para si muito carinho das pessoas em volta dela. Eu acho que são esses 2. Fala pessoal, meu nome é Augusto e meu personagem preferido é Pedro, porque mesmo depois dele ter negado Cristo 3 vezes, ele se mostra um homem muito corajoso ao pregar o evangelho, sem medo de fazer com que o reino avance no que narra o livro de Atos. Oi gente, meu nome é Gabriela e 2 personagens que eu gostei bastante foi Priscila e Áquila, porque eu achei interessante quando eles encontraram com Apolo e ele estava falando na sinagoga e aí não é dito explicado assim diretamente o que, né? Mas eles observaram algum pequeno erro assim na fala de Apolo e aí discretamente eles explicaram, né, com mais exatidão o caminho de Deus para ele, né? Então eu achei uma lição importante. Eles não corrigiram ele diante da multidão ali, mas eles ajudaram ele assim, sem expor ele dessa forma. Em Romanos também, Paulo chama Priscila e Áquila de cooperadores em Cristo e fala que eles arriscaram suas próprias vidas por ele. Então, eu gostei bastante. Opa, meu nome é Marcos e meu personagem preferido é Barnabé, que discipulou um cara que matou vários irmãos deles em Cristo. Muito bom, pessoal. Agora você que está ouvindo esse podcast, se ajeita aí no sofá, que a nossa viagem pelo livro de Atos começa agora. Bom, então vamos lá. O primeiro acontecimento que é narrado no livro de Atos é a ascensão de Cristo. E a partir dali a gente vai começar a observar como a igreja vai se comportar, se organizar, já que Cristo não está mais entre eles. A primeira coisa que eles fazem é eleger uma pessoa para substituir Judas Iscariotes, e essa pessoa escolhida é Matias. No segundo capítulo, nós somos introduzidos à pessoa mais importante, talvez, do livro de Atos, que é a pessoa do Espírito Santo. Nós temos a narração do dia do Pentecostes, em que o Espírito desce e existem línguas de fogo e ventania. Então nós temos aí a narração do dia de Pentecostes, que é quando o Espírito desce sobre os discípulos que estavam reunidos em oração, e ali eles começam a pregar em outras línguas, em línguas estranhas. E isso é muito importante, porque aí é demonstrado o interesse do Senhor de alcançar não só os discípulos, mas outras pessoas de outros lugares, de outras nações. Depois dessa narração do dia de Pentecostes, existe aí o sermão de Pedro, que é um sermão longo, em que ele explica exatamente
que Cristo é o Messias, e ele passa por toda a história do Antigo Testamento, mostrando que Cristo Jesus cumpria todos os requisitos esperados. E então, no capítulo 3, nós temos o primeiro milagre realizado pelos apóstolos, que é a cura de um coxo no portão do templo. Claro que essa cura e essas conversões, o sermão de Pedro geram 3.000 conversões, ela causa certo incômodo nas autoridades da época. E aí, no capítulo 4, Pedro e João são levados em frente às autoridades judaicas e eles são proibidos de pregar. Porém, como a gente vai observar, isso não os intimida e eles voltam para casa louvando a Deus pela oportunidade de terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo e também orando por mais coragem, por mais ousadia e por mais determinação também. No capítulo 5, nós somos introduzidos ao primeiro problema relacional dentro da igreja, que é Ananias e Safira. Isso é muito interessante de perceber porque mostra justamente o zelo com que eles estavam tratando todas as coisas. Ananias e Safira mentem para Pedro, não para Pedro, né, mas para o Espírito Santo, a respeito da venda de uma propriedade e eles acabam mortos por causa disso. Mas enfim, os milagres continuam, as conversões continuam e as orações continuam também. E no capítulo 6 nós somos introduzidos à pessoa que talvez será o símbolo da perseguição à igreja, que é Estevão. A escritura fala que quando ele falava diante da autoridade judaica, o rosto dele brilhava como de um anjo. E eles não podem resistir à sabedoria dele. Ele fala com muita eloquência, com muito entendimento e com muito poder. E por isso ele acaba morto. E a morte de Estevão é uma morte muito interessante, porque Estevão é um homem acusado injustamente e ele morre apedrejado. E no momento da sua morte, nós podemos ver um grande paralelo entre a morte dele e a morte de Cristo, já que eles acabam dizendo as mesmas palavras no final, que é: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Estevão morre contemplando o céu, e é assim que acaba o nosso capítulo 7. A primeira parte de Atos é marcada justamente por esse forte interesse em evangelização e oração, tão visíveis na vida de Estevão. O martírio de Estevão marca o início da perseguição aos cristãos de Jerusalém, sendo o líder dos perseguidores o jovem Saulo. Bom, com a morte de Estevão, o bicho começou a pegar para a igreja primitiva, porque ela começou a ser perseguida de uma forma mais atenuada. E o interessante disso é que, mesmo ela sendo perseguida, o evangelho começava a ser pregado em diversas regiões ali da Judéia. E Saulo, vendo isso, ficou muito irritado, né? E então ele decide ir para Damasco para aniquilar os pregadores e os novos convertidos. Só que no momento que ele está indo para Damasco, sabe quem é que aparece lá? Sim, ele mesmo, Jesus. O encontro foi tão forte que Saulo fica cego por 3 dias, até que Ananias vai ao encontro dele lá na casa onde ele estava, em Damasco, e o cura. E quando ele é curado, ele abre os olhos para o mundo e vê ele completamente diferente. Tanto é que ele se converte, se batiza e inicia ali seu ministério. Nesse período de tempo, Pedro fazia muitas viagens. Em uma delas, ele estava em Jope e lá ele ressuscita uma mulher. E um homem chamado Cornélio, que era centurião do regimento, ele descobre que Pedro estava lá. Este homem era muito temente a Deus, né? Vale ressaltar, porém ele era gentio. E ele manda 2 de seus homens irem buscar Pedro nessa cidade, pois ele queria vê-lo. E quando esses 2 soldados estavam viajando, Pedro tem uma visão, que quando ele encontra com Cornélio, ele explica que a salvação é para todas as pessoas, sem distinção, né? Não se restringindo apenas aos judeus, e que nenhuma pessoa que Deus purificou pode ser chamada de impura. E quando os judeus ouvem esse discurso de Pedro, eles criticam muito o apóstolo por se relacionar com gentios. Porém, Pedro consegue convencer muitos desses judeus que ele está falando a verdade e eles ficam maravilhados como Deus é grande. O problema é quando Herodes ouve esse discurso. Herodes fica maluco, fica surtado, fica revoltado e ele manda prender Pedro. E o legal é que numa noite anterior ao julgamento de Pedro, um anjo do Senhor liberta ele
da prisão onde ele estava. E Herodes, quando acorda e tem acesso a essa notícia, ele fica surtado, fica mais revoltado ainda, até que ele decide fazer um discurso. E lá estavam todos os outros judeus que apoiavam a prisão de Pedro. E eles diziam que a voz de Herodes era a voz de Deus. E Herodes faz um discurso totalmente egocêntrico, cheio de si. E nesse momento aparece um anjo do Senhor e o fere. E ele acaba morrendo. E vermes comem o corpo de Herodes. Mais à frente, já entrando na primeira viagem missionária, o Espírito Santo indica Paulo e Barnabé, né? E chegando em Chipre, Paulo agora, né, cheio do Espírito Santo, ele exorta um mago que estava se opondo ao avanço do Evangelho. E Lucas explica que Saulo era o significado em hebraico e para os gentios seria Paulo. Mais adiante, todas as cidades que eles pregavam, Paulo e Barnabé, eles eram expulsos, porém muitas pessoas se convertiam. E uma dessas cidades, né, que vale destacar, é a cidade de Icônio. Quando eles chegaram lá, houve uma conspiração dos judeus contra ele e eles decidem ficar nos arredores daquela região. Chegando lá, nesses arredores, Paulo cura um paralítico e o povo ali fica admirado, achando que os dois eram deuses encarnados. Só que aí Paulo e Barnabé, eles tiram as suas roupas e falam: ó, nós somos homens comuns, assim como vocês, e o nosso objetivo é mostrar a veracidade do Evangelho. Porém, os judeus que estavam conspirando contra os dois chegam naquele momento e convencem a maioria ali a apedrejarem os dois. E eles ficam muito machucados e são expulsos dessa cidade. Porém, eles continuam suas viagens, né, viajando para outras cidades até retornarem a Antioquia. Com a volta de Paulo e Barnabé a Antioquia, surge uma controvérsia a respeito dos gentios. Para resolvê-la, os dois missionários são enviados de volta para Jerusalém. Bom, quando eles estão lá em Jerusalém, né, alguns fariseus eles começaram a dizer que os gentios precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés, meio que para garantir que eles tinham sido salvos. E aí então os apóstolos e os presbíteros eles se reuniram para resolver essa questão, né? E o objetivo era esclarecer a doutrina, acabar com esse conflito. E aí, depois da reunião, eles documentaram a conclusão que eles chegaram, né? E qual foi a conclusão que eles tinham chegado? Foi que todos são salvos pela graça de Jesus Cristo. E aí eles orientaram que era necessário todos se absterem de contaminações de ídolos. Mas assim, o fato de se abster não salva ninguém, mas é uma consequência, é a maneira reta de viver que deve ser buscada. Então foi bem importante essa reunião, porque já pensou se cada apóstolo seguisse para algum lugar viajando, explicando o evangelho de uma maneira diferente? Então essa reunião foi muito importante para a unidade da igreja. E aí eles elegeram alguns homens para ir a Antioquia, e aí é citado Paulo, Barnabé, Judas, Silas. E quando eles chegaram, eles reuniram toda a comunidade, e aí eles leram, né, o que eles haviam documentado da reunião. E aí os irmãos, eles se alegraram muito pelo conforto que eles haviam recebido. E aí depois disso começa a narrativa da segunda viagem missionária. E aí Paulo falou com Barnabé para eles voltarem, né, e visitarem os irmãos de todas as cidades que eles tinham anunciado o evangelho. Só que aí eles tiveram um conflito, né? E aí Barnabé levou Marcos para a ilha de Chipre e Paulo seguiu viagem com Silas. E aí depois vai narrando os acontecimentos, aí Paulo convida Timóteo para acompanhar ele, é relatada a conversão de Lídia, vendedora de púrpura. E aí tem um momento que é bem marcante também, que foi quando Paulo e Silas eles foram açoitados e presos. Eles tinham sido acusados de perturbarem o lugar, né? E enquanto eles estavam presos, é interessante notar que eles oravam e eles cantavam louvores, né? E aí houve um terremoto e as portas da cadeia foram abertas. E aí o carcereiro ele ia tirar a própria vida, né? Porque ele tinha pensado que todos tinham fugido. Só que aí Paulo e Silas chamaram ele já. E aí ele ficou surpreso com isso. E aí ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. E aí eles disseram, crer em Jesus. E aí, depois lá em Tessalônica, Bereia, Atenas, é relatado a maneira profunda que Paulo pregava o evangelho, e é muito bonito observar isso. E aí, lá em Corinto, Paulo encontra Áquila e Priscila, e aí passa a morar com eles e tal. E aí os judeus eles se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. E aí eles diziam que o ensino de Paulo meio que contrariava a lei romana.
E aí Galho, que ele era o governador, ele se recusou a considerar a acusação. E isso foi muito importante porque não permitiu que o evangelho fosse acusado de ser ilegal, né? E aí começa a terceira viagem missionária. E aí Paulo revisitou as igrejas que ele tinha estabelecido na primeira viagem missionária. E isso demonstra a preocupação dele com o desenvolvimento dos irmãos. E aí em Éfeso é dito que Paulo falava ousadamente sobre o reino de Deus e muitos dos que creram, eles denunciavam as próprias obras, o pessoal que praticava magia queimou os livros deles e tal. Então, assim, diversas evidências da sinceridade das conversões deles. E aí em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. E aí ele dá, assim, diversas exortações para eles vigiarem a si mesmos e o rebanho. E aí, chegando em Jerusalém, Paulo foi capturado pelos judeus e foi preso. Após sua prisão, Paulo é levado diante das autoridades romanas, onde fará sua defesa e testemunhará do Evangelho de Jesus. Isso mesmo. Paulo, nesse último trecho do livro de Atos, vai fazer algumas defesas e começa com essa defesa para o povo de Jerusalém. Ele foi preso e agora está fazendo sua defesa. E nessa defesa ele conta um pouco sobre seu testemunho, fala sobre sua criação, sobre os pés de Gamaliel, fala sobre a sua conversão no caminho de Damasco e sobre o seu ministério, que começou depois de sua conversão. E isso traz uma revolta para o povo e faz com que o povo queira matar Paulo. E os soldados que estavam carregando Paulo ali o retiram de lá e depois, no outro dia, leva Paulo ao Sinédrio, onde ele foi acusado pelos judeus e eles conspiram lá para matar Paulo, de tão revoltados que eles estavam. E essa conspiração que eles fizeram faz com que Paulo seja levado para Cesareia, onde o governador de lá era Félix, e chegando lá, ele é novamente apresentado perante Félix e permanece durante 2 anos lá, fazendo sua defesa e mostrando para o governador sobre esse novo caminho que eles estavam seguindo. Depois de 2 anos, Festo sucede a Festo, e com Festo no poder, Paulo novamente comparece perante Festo e apela para César, porque Festo, querendo agradar os judeus, queria mandar Paulo para Jerusalém. E Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele seria morto. Então Paulo, como um cidadão romano, apela para ser julgado por César. E passado algum tempo, o rei Agripa ele passa por Cesareia e Festo comenta com ele sobre essa dor de cabeça que Paulo estava trazendo para ele. E o rei Agripa fica curioso por saber por que Paulo estava sendo acusado e quer conhecer Paulo. Então Paulo é levado ao rei Agripa e ele conta um pouco sobre seu testemunho também. E tanto o rei Agripa como os outros governadores veem que Paulo não tem nenhuma acusação verdadeira e que se ele não tivesse apelado para César, eles poderiam simplesmente soltá-lo. Mas Paulo é levado então para Roma, só que durante esse trajeto até Roma, ele sofre um naufrágio e todos do barco sobrevivem, só que eles acabam parando numa ilha chamada Ilha de Malta. E lá eles passam alguns meses, Paulo é picado por uma víbora, só que ele não morre e ali eles acham que Paulo é um deus. Só que depois de algum tempo, Paulo ali ensinando, pregando o evangelho, eles chegam a tão esperada Roma, onde Paulo é preso, novamente preso, e fica ali durante 2 anos em sua prisão. E assim se termina o livro de Atos. Essa é uma história muito, muito, muito fascinante. Bom, gente, vamos conversar agora sobre alguns pontos do livro de Atos e trazer algumas reflexões para a nossa vida hoje. De cara, o livro de Atos começa com os discípulos em Jerusalém recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que esse episódio e os desdobramentos dele mostram para nós sobre os planos de Deus para o mundo? Bom, eu acredito que o fato de ter iniciado entre os discípulos e aí alcançando outros espaços da sociedade, como sinagogas e os ambientes políticos, por exemplo,
nos mostra que o evangelho, ele quer impactar tudo e todos, em todos os lugares. É para todos os povos, para todas as línguas e para todos os espaços. Bom, pensando nisso, nós não podemos deixar de pensar também no que acontece no mundo, né? Politicamente, economicamente, na questão de saúde também, né? E há uns dias nós fomos impactados pela história do George Floyd, né? Que acabou desencadeando uma onda de protestos gigantesco. E na semana anterior nós tivemos outras mortes também aqui no Brasil, vítimas de violência. E no Pentecoste nós nos emocionamos por ver que o nosso Pai ele oferece uma visão de união que abraça todos os povos, sem distinção. Desse derramamento do Espírito Consolador pode nascer cura, resgate, união, amor, partilha, uma comunhão completa e perfeita e que nos oferece o gostinho do céu, já que nós não vamos ter ela nesse nível ainda, mas nós podemos nos lembrar do céu, onde Cristo será tudo em todos. A redenção ela é grande demais para se aprisionar somente num momento devocional, mas na realidade Cristo quer redimir tudo, né? Ver esses caminhos, a manifestação de poder, a pregação corajosa em todo lugar, que declara Cristo sem pensar nos custos, me impactou e me deu esperança também. Me fez lembrar que Cristo ainda reina soberano e que não existe um lugar que possa escapar do seu desejo de glorificar a si mesmo. Bom, crer num Deus que é soberano e que ao mesmo tempo é poderoso, justo, misericordioso e que está conduzindo a história é algo que realmente nos enche de esperança. No capítulo 12 de Atos acontece um episódio bastante curioso. Nós vemos Herodes assentado no trono, discursando diante do povo. E enquanto isso, esse povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor causa a morte de Herodes. O que esse episódio tão emblemático traz de ensinamento para a nossa vida? Bom, a própria Bíblia traz essa resposta em diversos contextos e passagens, né? Foi o pecado da soberba que levou um anjo de luz a se transformar em Satanás. Foi o orgulho que levou Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança do Criador, seres extremamente belos, que tinham perfeita comunhão com Deus, a ficarem insatisfeitos com todas as bênçãos que haviam sido dadas a eles. Esse pecado faz com que o homem se coloque em um pedestal e pense que é melhor e maior do que os outros. A Bíblia diz também que Deus ele vai humilhar aquele que se exalta e exaltar aquele que se humilha. Um exemplo é Nabucodonosor, rei da Babilônia, homem muito altivo, cheio de si, e Deus ele alertou ele várias vezes sobre esse orgulho que ele tinha, até o dia que o próprio Deus o arrancou do seu trono e o colocou junto com os animais. Então, pessoal, todos nós devemos tomar cuidado com esse sentimento e ficarmos muito atentos às palavras de Salomão, quando ele diz que o orgulho precede a queda. Feliz é o homem que é humilde de coração e se humilha diante do Deus que é infinitamente santo e digno. Bom, a gente está vivendo um momento na história da igreja em que, estranhamente, nós temos alguma dificuldade de compartilhar o evangelho. É muito comum ver histórias de pessoas que dizem não saber como pregar para os seus amigos, como falar de Jesus. Mesmo que aqui no Brasil a gente tenha muita liberdade religiosa, muitas vezes a gente não sabe como usar isso para anunciar essa boa nova que a gente vê ser anunciada ali no livro de Atos. Se a gente olha bem para essa história, a gente percebe que os apóstolos tinham abordagens e lugares estratégicos de pregação, como praças, sinagogas. Quais aspectos importantes dessa estratégia dos apóstolos podem ser aplicadas na nossa missão como cristãos hoje? Então, é bem interessante perceber a maneira cuidadosa e estratégica que os apóstolos, os missionários, eles anunciavam o evangelho. Então, assim, entendendo o contexto da época, que era a expansão do evangelho, eles procuravam lugares frequentados por um grande número de pessoas assim que eles chegavam em seus destinos. Porque eles sabiam que se eles anunciassem o evangelho para um grande número de pessoas, essa mensagem seria espalhada para grupos menores, né? E assim por diante.
Então, em todas as viagens, nós vemos os missionários incluindo as capitais em seus trajetos. E um dos grandes exemplos que temos, com assim ricas lições, é de quando Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas. A estética da cidade era bonita, né? Um lugar muito assim apreciável, só que era um lugar moralmente morto e destruído espiritualmente. Então, de início, Paulo já observou a idolatria dos atenienses, e em Atos 15, no versículo 16, é dito que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante lá na cidade. Então, Paulo ele não apenas teve uma indignação justa, mas ele também compartilhou as boas novas. E também é dito que ele falou a 3 grupos, né? Sinagogas, que eram os judeus, na Ágora, que era o mercado lá, e com os filósofos. Então, assim, a argumentação dele foi pautada em dizer que Deus é o criador do universo, que ele é o sustentador da vida, governador das nações, juiz do mundo. Então, com isso, dá para perceber que ele enfatizou a grandeza de Deus, né? Paulo ele citou ditados dos próprios filósofos para rebater a visão errônea deles. Então, nós precisamos buscar um conhecimento das ideologias, né, que estão moldando a visão de mundo das pessoas próximas a nós, pessoas que a gente convive, e com humildade e dependência de Deus, expor o evangelho. Então, assim, talvez você não esteja viajando para outros países para pregar o evangelho, mas sempre existem pessoas ao nosso redor, fazendo parte das nossas vidas, que estão famintas para encontrar um real sentido para a vida delas. Então, o livro de Atos tem uma série de histórias muito marcantes, muito bonitas, de pessoas que deram a vida delas pelo evangelho. E eles sofreram muito. E acho que é assim, né, que a gente tem que viver. A gente tem que realmente lutar pelo avanço do reino. A gente vê relatos deles sendo açoitados, sendo presos, e mesmo assim eles continuaram se importando com o avanço do reino. E a gente, como o Jean falou, nós não somos presos no Brasil, nós temos essa liberdade de pregar e tudo mais, e a gente inúmeras vezes deixa diversas oportunidades passar, né? Então, é algo que a gente precisa sempre ter em mente, a expansão do reino. Muito interessante lembrar disso, né? Os apóstolos e os discípulos de Jesus da igreja primitiva, eles passaram por muitas dificuldades e eles conseguiram ainda assim pregar o evangelho. A gente está vivendo hoje no mundo, né? Todo mundo sabe, um momento de pandemia e todos estão em casa, tentando se adaptar a essa nova rotina, e isso tem sido um momento também de muito sofrimento, de muitas perdas. Bom, assim como todos os discípulos, né, eu gostaria de destacar aqui Paulo. Paulo passou por uma vida bastante difícil. Perseguições e algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, de certa forma, que é a sua prisão em Roma, né? Paulo ficou preso em regime domiciliar. O que a gente pode aprender com o exemplo de Paulo sobre como lidar com esses momentos difíceis? Mano, eu fico pensando, o Paulo, ele fica preso durante 2 anos. Ele teve várias prisões, mas essa última em especial, ele fica 2 anos preso. E para um cara que, como a gente viu no livro de Atos, ele faz 3 viagens missionárias, então ele estava acostumado a viajar por diversas cidades. E nessas cidades ele plantava igrejas, ele pregava o evangelho, fazia amizades. E essas prisões poderiam interromper sua missão ou mesmo desanimá-lo pelo que ele foi chamado. Só que a gente encontra o contrário. Ele usando essas prisões para continuar pregando o evangelho, para continuar trazendo Cristo para as pessoas. E tem uma fala de um pastor que eu vejo que se encaixa muito na vida de Paulo, que ele fala que a gente viva intensamente o agora, só que sempre de olho no que há de vir, que seria a volta de Cristo. E eu vejo isso muito na vida de Paulo, que ele vivia intensamente aquilo. Ele não se importava com as dificuldades que ele tinha, com aquilo que ele estava passando, porque ele sabia que estar com Cristo, que fazer a vontade de Deus, era maior do que a própria vida dele.
como a gente lê em Atos também. Em alguns versículos, Paulo fala sobre isso. E se não fosse essa prisão de Paulo, talvez a gente não tivesse alguns livros, algumas cartas de Paulo, como cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E trazendo um pouco para os nossos dias, assim como você falou, que a gente está vivendo numa quarentena, que a gente está preso, entre aspas, em casa, eu fico pensando e refletindo um pouco, será que a gente tem tirado proveito dessa situação difícil que a gente está passando? Ou pelas outras situações que a gente já viveu, ou que a gente irá viver ainda? Será que temos tirado um tempo para estudar a palavra de Deus? Será que temos zelado pelas nossas amizades? Será que temos feito o que é realmente importante, que é o reino dos céus? É interessante que Paulo, ao escrever essas cartas, ele mostra o amor, mostra o zelo pelas pessoas e as ensina sobre o verdadeiro evangelho, disciplinando, trazendo a visão do evangelho puro e simples. Então, com isso, eu tiro que a gente possa aproveitar esse tempo para a gente buscar mais a Deus, buscar estar com uma relação mais próxima dele e que a gente possa escrever cartas para ao nosso próximo, que a gente possa mostrar esse amor, esse zelo que o Evangelho tanto nos dá, tanto nos mostra às outras pessoas. Marcos, uma coisa que eu achei interessante que você falou sobre o comentário do pastor, Paulo ele declara isso em suas cartas, né? A Filipenses, ele fala que o viver dele era Cristo e a morte era lucro, e isso é bem interessante também. Eu acho assim curioso o fato de que a gente está vivendo um momento difícil, né? E bom, nós não somos as primeiras pessoas a passarem por momentos difíceis, não é a primeira vez que a igreja está passando por um momento complicado, né? E a gente vê que esses primeiros discípulos de Jesus na igreja primitiva, eles estavam vivendo sob um regime autoritário, que era o Império Romano. Eles enfrentaram perseguições, eles passaram por diversos tipos de adversidades. Eles também tinham que lidar com as dificuldades de lidar com pessoas que não são crentes, que questionam sua fé, e especialmente a gente vê nas viagens, né, de Paulo pela Europa, em lugares muito idólatras, como a Gabriela falou, e tendo lidar com toda essa novidade, né? E a gente fica pensando, né, como que a gente pode lidar com esse mundo novo, pós-moderno, com tantas coisas diferentes, como se ninguém nunca antes tivesse passado por coisas assim na história da igreja, né? E os discípulos passaram por coisas parecidas com a gente, e Paulo passando por todo esse sofrimento. Para a carta dos Filipenses que vocês citaram, ele fala alegrai-vos, alegrai-vos. Então, um cara passando por dificuldades, por prisões, perseguições, falando para a igreja se alegrar, para se alegrar no Senhor, para perseverar, para aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. E ele lá preso, não pedindo oração para ser liberto da prisão, mas pedindo oração para Deus dar a oportunidade de ele testemunhar do evangelho. Então, isso me deixa bastante constrangido, né? Eu fico pensando que eu sou bastante miserável na minha vida cristã, e me faz olhar para isso com humildade, né? De pensar, poxa, quem sou eu, né? Mas ainda assim, mesmo eu sendo falho como eu sou, e mesmo como Paulo também, por mais que a gente engrandeça muito ele também era um homem pecador como nós, mas que Deus usou para a glória dele, e, e através do poder do Espírito Santo, que é aquilo que a Kedma falou no começo, o Espírito Santo que veio sobre os discípulos e que começou essa obra, a gente pode também hoje fazer uma obra parecida com a que os discípulos de Jesus fizeram na igreja primitiva.
Uma coisa que eu acho muito interessante de observar é justamente o enfoque que a igreja sempre deu, e principalmente nesses momentos, à oração. Então, eles não deixavam de se reunir para orar. Quando eles voltam na primeira prisão, né, eles voltam pedindo por mais coragem, orando firmemente por isso. Então, eu acho que é a grande. Tem muitas lições, na realidade, que a gente pode tomar da igreja primitiva, mas essa diligência, esse esforço em oração, em comunhão, em estar junto, em dar aos outros, a se oferecer, eu acho que é uma das coisas mais bonitas no livro, assim, na minha opinião. Oração de coleta. Ó Deus Todo-Poderoso, que prometeste enviar teu Espírito Santo para nos dar poder e nos fazer testemunhas do teu Evangelho. Dá-nos os dons do teu Espírito e leva-nos até os confins da terra, para proclamar ao mundo a tua salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oração de conclusão. Deus Criador e Redentor, Tu fizeste nossos corações para cantar e em Jesus Cristo Tu nos ensinaste novas canções. Ensina-nos também a esperar com paciência e esperança pela volta prometida quando todos os povos retornarem a Ti, pois Cristo é o Senhor de todos e em Seu nome oramos. Amém. Bom, pessoal, eu, Augusto, Marcos, Kedma e Gabriela, nós estudamos o livro de Atos no nosso GC ano passado. GC é grupo de convivência. E esse estudo foi um oferecimento de 2 livros, né? O primeiro deles é a Mensagem de Atos, escrito por John Stott. E esse livro está disponível na biblioteca da nossa querida Igreja Presbiteriana de Viçosa. O outro livro que a gente usou como um guia de estudo foi o de John MacArthur, que também se encontra na livraria da UMP. Então, se vocês querem estudar Atos, querem continuar estudando, então recomendo que vocês leiam esses livros, que são muito, muito bons mesmo. E para quem gosta de cinema, eu queria recomendar 2 filmes. Um deles é mais novo, provavelmente vocês já devem ter visto, que é Paulo, o Apóstolo de Cristo, filme de 2018. E ele tem 2 personagens principais, né? Obviamente Paulo e também Lucas, o evangelista que escreveu esse livro de Atos. Lucas visita Paulo na prisão em Roma. O filme cobre toda essa parte a última parte da vida de Paulo, né, na prisão, e mostra um pouco de como foram escritas as cartas que Paulo escreveu no fim da sua vida e do seu ministério. Quem interpreta o Lucas nesse filme é o Jim Caviezel, que foi o ator que fez Jesus na Paixão de Cristo. E o segundo filme, Pedro e Paulo, que eu acho muito engraçado, né, porque me faz lembrar do Pedro e Paulo. É um filme bastante antigo, de 1981, mas é um filme sensacional. O apóstolo Paulo é interpretado pelo Anthony Hopkins, que é um dos maiores atores de Hollywood. O filme é muito grande, mas ele vale a pena cada segundo dele. E esse já é um filme mais completo assim, sobre o livro de Atos. Ele já pega desde o comecinho mesmo, mostra toda a transformação que Pedro passou, né, daquele discípulo que ficava contendendo ali às vezes, falava muito, que era impulsivo, para se tornar depois um apóstolo corajoso de Jesus, que vai liderar a igreja de Jerusalém. E mostra também Paulo durante toda a sua caminhada, desde antes, sua conversão depois, e o seu ministério conforme relatado no livro de Atos, né? Então, 2 recomendações aí, Paulo, apóstolo de Cristo, e Pedro e Paulo. E bom, galera, esse foi o nosso podcast sobre o livro de Atos. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados pela participação, foi ótimo conversar com vocês. E se você chegou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima!